Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para a leitura da lição 42 do livro de exercício de um curso em milagres. Vamos aguardar o pessoal chegar por aqui para a gente falar sobre essa lição maravilhosa e sobre o que ela nos traz, né? Ela já nos traz uma clareza muito grande para nos lembrar de quem é o poder, né? Então, eu vou começar a leitura por aqui e a frase inicial é: Deus é minha força, a visão é sua dádiva. Número 1, a ideia para o dia de hoje combina dois pensamentos muito poderosos, ambos da maior importância. Também expõe uma relação de causa e de efeito, que explica por que não podes falhar nos teus esforços para alcançar a meta do curso. Verás que és a vontade de Deus. É a sua força e não a tua que te dará poder. É a sua dádiva em vez da tua que te oferece a visão. Olha que legal essa frase, muito interessante. Oi, Bruna, bom dia. Eu vou voltar a ler essa frase aqui porque ela realmente me marca muito, né? Verás porque é a vontade de Deus. É a sua força e não a tua que te dá poder. É a sua dádiva em vez da tua que te oferece a visão. Então, é realmente um momento que nos faz pensar muito, né? Aonde nós colocamos a nossa força, que a força infinitamente maior, ela está dentro de nós e não fora, né? Ela nos traz com muita clareza isso. Número 2, Deus é, de fato, a tua força. E o que Ele dá é verdadeiramente dado. Deus é, de fato, a tua força. E o que Ele dá é verdadeiramente dado. Isso é profundo. Isso significa que podes recebê-lo em qualquer momento, em qualquer lugar, aonde quer que estejas e em qualquer circunstância em que te achares. A tua passagem pelo tempo e pelo espaço não é o acaso. Oi, Claita, Virgínia, bom dia, bem-vindas. Estamos na lição 42 e esse número 2, ele é extremamente marcante, eu vou ler ele novamente. Deus é de fato a tua força e o que Ele dá é verdadeiramente dado. Isso significa que podes recebê-lo em qualquer momento, em qualquer lugar, onde quer que estejas e em qualquer circunstância em que te achares. A tua passagem pelo tempo e pelo espaço não é o acaso. Não podes senão estar no lugar certo, no momento certo. Tal é a força de Deus. Tais são suas dádivas.
tal é a força de Deus, tais são as suas dádivas. O número 3. Hoje nós teremos 2 períodos de prática de 3 a 5 minutos. Um, assim que possível, depois de acordares, e outro, o mais próximo da hora de dormir. Porém, é melhor esperares até que possa sentar-te quieto e sozinho, no momento em que te sintas pronto, do que preocupar-te com a hora da prática em si. Então, nós teremos 2 práticas, de preferência agora, outra mais próximo do horário de dormir, de 5 minutos cada, e procurar um momento em que você possa estar só e que você não precise se preocupar com a hora ou com a prática em si. Número 4, comece esse período de prática repetindo a ideia para o dia de hoje lentamente, com os olhos abertos, olhando ao teu redor. Em seguida, fecha os olhos e repete a ideia outra vez. Ainda com mais vagar. Depois disso, tenta não pensar em nada, a não ser nos pensamentos que te ocorrerem relacionados com a ideia para o dia. Por exemplo, poderias pensar: a visão tem que ser possível. Deus dá verdadeiramente. Ou as dádivas de Deus para mim têm que ser minhas, porque Ele as deu a mim. Então, esses são exemplos de pensamentos que a gente pode colocar mais foco, mais energia, né? A visão tem que ser possível. Deus dá verdadeiramente. Ou ainda, as dádivas de Deus para mim tem que ser minhas, porque Ele as deu a mim. Então, você vai fazer o exercício de olhos abertos. Depois você fecha os olhos, você faz novamente o exercício. Deus é a minha força, a visão é a sua dádiva. De olhos fechados também. Faz de olhos abertos, depois de olhos fechados. E aí você observa os pensamentos. E tenta dar foco, né, aos pensamentos que estão relacionados à ideia do exercício, que podem ser, né, as dádivas de Deus para mim tem que ser minhas, porque Ele as deu a mim. Ou a visão tem que ser possível, porque Deus dá verdadeiramente. Número 5. Qualquer pensamento claramente relacionado com a ideia para o dia de hoje é adequado. De fato, podes te surpreender com o grau de compreensão relacionado ao curso que alguns dos teus pensamentos contêm. Deixa-os vir sem censura, a menos que aches que a tua mente está apenas divagando e que tenhas deixado pensamentos
obviamente irrelevantes interferirem, podes também alcançar um ponto onde absolutamente nenhum pensamento pareça vir à tua mente. Se tais interferências ocorrerem, abra os olhos e repita o pensamento mais uma vez, olhando vagarosamente ao teu redor. Fecha os olhos e repete a ideia mais uma vez. Então continua a busca em tua mente os pensamentos relacionados a ela. Isso. Então, o exercício de hoje vai durar em torno de 5 minutos. Repetir com os olhos abertos: Deus é a minha força, a visão é sua dádiva. Fechar os olhos, repetir novamente o exercício e observar os pensamentos. E, se possível, focar ou relacionar os pensamentos, perceber os pensamentos relacionados à ideia da lição de hoje. E se você perceber que a tua mente ela divagou, ou que você está com pensamentos que estão interferindo, você pode abrir os teus olhos e começar novamente, repetir a frase e aí olhar lentamente ao teu entorno, fechar os olhos e repetir novamente a lição e aí observar os pensamentos que vêm. Isso você pode fazer agora, é recomendado que seja feito agora, no início da manhã e no final do seu dia, antes de dormir. Número 6. Lembra-te, contudo, de que nos exercícios de hoje não é apropriado examinar ativamente os pensamentos relevantes. Tente apenas recuar, deixando-os vir. Se achares isso difícil, é melhor pensares o período de prática alternando entre lentas repetições da ideia com os olhos abertos e depois com os olhos fechados, em vez de tensionar-te para achar pensamentos adequados. Essa é uma outra recomendação, então, para a gente evitar ficar analisando os pensamentos, poder utilizar essa forma, de repetir a ideia lentamente, devagar, com os olhos abertos, e depois repetir ela com os olhos fechados, para recuar, achar pensamentos. Isso se você sentir que para você for muito difícil. E o número 7, não há limites para o número de períodos curtos que sejam benéficos para a prática de hoje. A ideia para o dia é um passo inicial no processo de reunir pensamentos e ensinar-te que estás estudando um sistema unificado de pensamento, no qual nada que seja necessário está faltando e nada contrário ou irrelevante está incluído. Olha que legal a ideia para o dia é um passo inicial no processo de reunir pensamentos e ensinar-te que estás estudando um sistema unificado de pensamento, no qual nada que seja necessário está faltando
e nada contrário e irrelevante está incluído. O 8. Quanto mais repetires a ideia ao longo do dia, tanto mais frequentemente estarás lembrando a ti mesmo de que a meta do curso é importante para ti e que não a esqueceste. Essa lição, ela nos lembra, né, que o poder, ele está em nós. Então, é um exercício profundo que nos leva a esta compreensão. Porém, se a gente não alcançar ela conforme a lição foi proposta num primeiro momento, poder utilizar essas outras formas de aplicar a lição, como fazê-la com os olhos fechados, depois com os olhos abertos, depois com os olhos fechados, e observar os pensamentos. Se tiver muito pensamento interferindo, mas também não dá tanto foco a eles, né? E se você perceber que isso for muito difícil para você, você pode fazer isso mais vezes, conforme fala aqui no número 6, né? Que se você achar isso muito difícil, você pode praticar alternando entre lentas repetições da ideia, com os olhos abertos e depois com os olhos fechados. Aí a recomendação é repetir lentamente a ideia. Então são estratégias. Tudo isso, na verdade, são formas de a gente lidar, né, com o nosso ego, porque às vezes o nosso ego está tão presente que a gente bloqueia. Então, a lição de hoje nos traz várias formas para a gente lidar com o nosso ego, né? E principalmente perceber que a nossa força não é a força do mundo, não é a força material, mas é sobretudo essa força que está em nós. Então essa lição é para nos lembrar profundamente de que a nossa força é essa força que está em nós. E que nós temos tudo, como diz aqui na lição, né? Nós já temos tudo. Tá bom, gente? Obrigada pela companhia de hoje. Fiquem com Deus e boa lição para todos nós. Grande beijo. Fiquem com Deus.